Olá, gente. Paz do Senhor, tudo bem com vocês? Estou passando aqui para deixar uma reflexão da parte do Senhor. Eu me chamo Carlos e estou incumbido de transmitir aí uma reflexão para que você seja abençoado, amém? E eu quero refletir com você sobre o texto de 1 Timóteo, capítulo de número 6, onde nós vamos fazer a leitura de 10 versículos, tá bom? Serei breve e creio que você vai ser abençoado através dessa mensagem, tá? 1 Timóteo, capítulo de número 6, versículos de número 1 ao 10, diz o seguinte. Eu vou ler a partir do verso 3 até o 10, tá? Talvez alguns nos contradigam, mas esses são os verdadeiros ensinamentos do Senhor Jesus Cristo que conduzem a uma vida de devoção. Quem ensina algo diferente é arrogante e sem entendimento. Vive com o desejo doentio de discutir o significado das palavras e provoca contendas que resultam em inveja, divisão, difamação e suspeitas malignas. Pessoas assim sempre causam problemas, têm a mente corrompida e deram as costas à verdade. Para elas, a vida de devoção é apenas uma forma de enriquecer. No entanto, a devoção acompanhada de contentamento é em si grande riqueza, afinal não trouxemos nada conosco quando viemos ao mundo, e nada levaremos quando o deixarmos. Portanto, se temos alimento e roupa, estejamos contentes. Mas aqueles que desejam enriquecer caem em tentações e armadilhas e em muitos desejos tolos e nocivos, que os levam à ruína e à destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal. E alguns, portanto, desejarem dinheiro, desviaram-se da fé e afligiram-se a si mesmos com muitos sofrimentos. Eu fiz questão de ler com você esses 6 versículos para que nós pudéssemos, na verdade 7 versículos, para que você pudesse ter uma compreensão daquilo que nós vamos falar. Nós vamos falar nesse momento sobre devoção e sobre a questão de desviar-se, né? Então, de antemão, eu gostaria que você marcasse aí na sua Bíblia, tá bom? A gente falou aqui esse capítulo 6, ele tem do 1 até o último versículo, ele vai falar 3 vezes sobre a palavra devoção e vai falar também 3 vezes sobre a palavra, 2 vezes sobre a palavra se desviar, tá? Então a gente vai trabalhar nesse sentido. E antes disso, né? Eu gostaria de lembrar a você de um texto que está em Mateus capítulo 4, na verdade, Mateus capítulo 4, versículo 2, onde João Batista ele vai aparecer, né? A palavra diz o seguinte: e apareceu João pregando a mensagem, e a mensagem de João era o seguinte: arrependei-vos, pois o reino de Deus está próximo. E no versículo 17 do mesmo capítulo 4 de Mateus, Jesus vai introduzir a sua mensagem com a mesma mensagem que João. A mensagem de Jesus vai ser a seguinte: e a partir de então, Jesus começou a anunciar a sua mensagem: arrependei-vos, pois o reino dos céus é chegado a vós. Existe um ensinamento que Deus, que Jesus proporcionou para os seus discípulos, proporciona para cada um de nós. Os seus ensinamentos, eles devem ser vivos e devem ser eficazes para as nossas vidas, para que nós venhamos continuar nele. Paulo diz o seguinte, que se vier um outro anjo, ou qualquer que seja, e anunciar um outro evangelho, além do que já foi anunciado, além do que Cristo trouxe, é maldito. E justamente Paulo vem falar sobre a questão de ensinamento. E esse ensinamento ele deve permear a nossa vida nos dias de hoje, para que nós possamos crescer, para que nós possamos ter uma vida de santidade com o Senhor. E eu quero abordar com você sobre a perspectiva de 3, né? Sobre 3 perspectivas sobre devoção. Então, a primeira é no versículo 3, onde a gente vai tratar o seguinte:
A visão positiva da devoção é onde a gente pode tratar. Então é o seguinte, os ensinamentos de Jesus nos conduzem ou deveriam nos conduzir a uma vida de devoção. Observe, os ensinamentos que nós recebemos, os ensinamentos que são nos dados, eles devem transmitir, eles devem trazer em nós uma vida de devoção. O tipo de ensinamento que nós estamos recebendo hoje, ele traz uma vida de devoção, uma vida de apego com o Senhor, ou ele tem nos afastado? A palavra que Paulo diz para Timóteo é o seguinte, olha, pois os verdadeiros ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, eles nos conduzem a uma vida de devoção. Quero convidar você a prestar atenção e ser conduzido pelo ensinamento do Senhor para que te leve a uma vida de devoção, para que você seja um devoto do Senhor, tá? Para que você passe a amar ao Senhor Jesus através da sua vida de devoção. O segundo ponto que eu quero trabalhar com você é sobre a visão egocêntrica da devoção. O que é isso? São pessoas que se aproximam de Deus simplesmente com fins egocêntricos, com finalidades em si mesmas. Olha o que o versículo 5 diz, o seguinte: pessoas assim sempre causam problemas, têm a mente corrompida e deram as costas à verdade. Para elas, a vida de devoção é apenas uma vida uma forma de enriquecer, de trazer enriquecimento. Ou seja, existem pessoas que se aproximam de Deus, que clamam para ter uma vida de devoção simplesmente com o seu egocentrismo, simplesmente para satisfazer o seu bel prazer. E o que Paulo tem dito sobre essas pessoas é que elas têm já a sua mente corrompida, a sua mentalidade já está corrompida, porque elas estão se aproximando do Senhor simplesmente com uma finalidade, a finalidade de enriquecer, de trazer consigo bens para si próprio, né? O que é um tolo, como Paulo ele vai aconselhar Timóteo. Então, como você enxerga a devoção? Né? Quando a mente está desviada, a aproximação é de interesse particular e egoísta. Quando a nossa mente está desviada dos caminhos e do ensinamento do Senhor, a nossa vida de devoção ela vai estar baseada em uma aproximação de interesse particular. Tá bom? Então, esse é o segundo ponto. O terceiro ponto, a terceira perspectiva é o seguinte: o desvio precede o afastamento. Desviaram-se dos caminhos do Senhor. Por quê? Porque antes de uma pessoa se afastar, primeiro ela se desvia. Se desvia como? Se desvia com a sua mente, se desvia com o seu coração. Esse povo aqui era um povo crente que estava na igreja, do qual Timóteo era responsável, e Paulo orienta a Timóteo, dizendo: olha, eles já desviaram-se, eles já desviaram a sua forma de pensar, porque eles estão com outros ensinamentos acerca daquele que Cristo transmitiu, acerca daqueles que eu transmiti para vocês. Ou seja, quando nós vamos em busca dos nossos próprios prazeres, dos nossos próprios anseios, nós já estamos desviados, né? Desviado da mentalidade da qual Cristo tem para as nossas vidas. Então, o desvio, né? Quando uma pessoa ela se desvia, né? Antes do afastamento, primeiro ela se desvia. Esse é o terceiro ponto. E o último ponto, para que nós venhamos fechar, o desvio traz consigo dor e sofrimento. Toda pessoa que se desvia dos caminhos do Senhor, que já não tem mais uma vida de devoção com qualidade, uma vida de devoção, porque a vida de devoção, ela traz contentamento, né? É o terceiro ponto, é a terceira perspectiva. A vida de devoção deve trazer consigo contentamento, alegria. Essa é a maior riqueza da devoção, né? Nós devemos nos aproximar do Senhor com um coração alegre, com um coração contrito, com um coração quebrantado e com um coração grato. Essa é uma das formas que nós temos
hoje de nos aproximarmos do Senhor. O escritor de Hebreus, ele vai dizer o seguinte no capítulo 11: aqueles que se aproximam de Deus, eles devem crer que Ele existe, que Ele é galardoador daqueles que o buscam e daqueles que o temem. Ou seja, aqueles que se aproximam de Deus, eles devem entender que Deus exista, eles devem crer que Deus existe, tá bom? Então, a aplicação que nós temos é: aquilo que você é hoje faz parte da projeção de Deus para o que você fosse, ou são apenas meios pelos quais os desvios da conduta de Cristo o levaram, né? O que é que você tem hoje, né? A sua vida de devoção, os ensinamentos que você recebeu, são ensinamentos que te levaram a viver uma vida de devoção ou te levaram a se desviar? Né? Se você está desviando a sua mente, eu quero convidar você a voltar aos caminhos do Senhor, a ter a sua vida de devoção com Ele, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Assim eu encerro a minha participação aqui, tá? Deus abençoe.